Olá, bom dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre análise combinatória, dando sequência aos nossos vídeos de matemática. Bem, o que é análise combinatória? Vamos começar definindo. A análise combinatória é um ramo da matemática que serve para contar e organizar elementos de conjuntos finitos. É basicamente a gente contar quantas combinações a gente pode fazer com um determinado número de elementos. Ela é essencial para resolver muitos problemas nem tão simples e formar uma base sólida para a parte de probabilidade e estatística. Então, vamos começar o nosso estudo no princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem é uma ferramenta super importante e ela estabelece que quando um evento ocorre em etapas independentes e sucessivas, o número total de possibilidades é o produto das operações disponíveis em cada etapa. Vamos entender isso melhor. Primeira coisa que a gente tem que fazer para realizar o princípio fundamental da contagem é identificar as etapas. A gente vai dividir o problema em passos sequenciais independentes, depois a gente conta as opções, determinar quantas escolhas existem em cada etapa e depois a gente só multiplica o resultado. Vamos para um exemplo. Um restaurante, ele oferece 3 tipos de sanduíche, 2 bebidas e 4 sobremesas. Então, o total de combinações para a refeição é: se eu pegar um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. Então, para o sanduíche, eu tenho 3 opções, bebidas 2 e sobremesas 4. Então, de acordo com o princípio fundamental da contagem, basta eu pegar isso, multiplicar e eu terei assim o meu número total de possibilidades. E nesse caso, eu tenho 24 possibilidades diferentes de lanche. Para a gente conseguir avançar nessa parte de análise combinatória, é muito importante a gente entender fatorial. Fatorial é a base da contagem, ela é uma operação matemática que aparece muito nessa parte de análise combinatória. Ela é representada pelo ponto de exclamação e o fatorial de um número natural é o produto de todos os números naturais de 1 até n. Vamos entender isso melhor. Se eu tenho 4 fatorial, por exemplo, então, deixa eu pegar aqui a caneta, esse meu 4 fatorial, outra cor, esse meu 4 verde. Esse meu 4 fatorial, por exemplo, ele vai ser o produto de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, eu vou do número que está no fatorial até 1 e vou multiplicar tudo isso, que vai me dar o resultado de 24. Ou seja, 4 fatorial é igual a 24. 5 fatorial é igual a 120 e assim por diante. Então, quando a gente já com esse conceito de fatorial em mente, a gente pode passar para falar um pouquinho sobre arranjo simples. Então, o que é arranjo simples? Arranjo simples é quando a ordem importa. Nos arranjos simples, a gente vai formar grupos de elementos onde a ordem é importante. É como organizar pessoas numa fila. João, Maria e Pedro é diferente de Pedro, Maria e João.
Se eu estou falando de uma fila, a pessoa que chegou primeiro é João, ou seja, a ordem está importando. A segunda é Maria, a terceira é Pedro. Eu não posso embaralhar isso de uma forma que João seja o último, por exemplo. Então, para arranjos simples, a gente tem a fórmula que ANP é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. Então, vamos ver um exemplo para a gente entender isso bem. Então, em uma corrida de 7 corredores, quantos grupos diferentes de 3 primeiros colocados podem concorrer? Então, eu vou ter o arranjo de 7 corredores em 3 posições, em 3 primeiros colocados. Isso vai ser igual a 7 fatorial dividido por 4 fatorial. Por que o 4? Porque a gente, como ali acima na fórmula, a gente usa o N menos P, ou seja, 7 menos 3. E isso vai me dar 210 possibilidades diferentes para o pódio. Permutação. Então, a gente pode passar agora para permutação. Permutação é basicamente um caso especial dos arranjos, onde a gente usa todos os elementos disponíveis. É como reorganizar os livros numa estante. Cada nova ordem é uma permutação diferente. Então, permutação simples, todos os elementos são distintos. E a gente pode ter também permutação com repetição. Na permutação com repetição, a gente vai dividir o fatorial pelos fatoriais das quantidades de cada elemento. De cada elemento que foi repetido. Isso vai evitar contar como diferentes trocas elementos idênticos. Um exemplo de permutação são os anagramas de parar, por exemplo. A gente tem 5 letras no total, com 2 R's repetidos e 2 A's repetidos. Então, com a fórmula de permutação com repetição, a gente vai ter 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Isso vai me dar um total de 30 anagramas nessa palavra. E a gente pode falar também sobre combinações. Combinações é quando a ordem não importa. Nas combinações, a gente vai formar grupos onde apenas importa quais elementos estão presentes e não a ordem no quais eles aparecem. Algum caso que não importa a posição, diferentemente do caso da fila, por exemplo. Então, a fórmula da combinação, vai ser igual a CNP, vai ser igual a N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Algumas aplicações podem ser formar equipes, escolher comidas, selecionar amostras, etc. E a gente pode falar também de combinação com repetição, que é quando o mesmo elemento pode aparecer múltiplas vezes num grupo selecionado. É como um buffet onde você pode repetir o mesmo prato quantas vezes quiser. E para isso a gente usa a fórmula abaixo. E com isso a gente encerra esse assunto de análise combinatória, dando uma visão geral de todos os casos e entendendo um pouquinho melhor sobre os casos mais importantes. Obrigada pela atenção, até a próxima aula.